E aí, meu povo, tudo bom? Bom, vamos lá de volta. Eu tava terminando de fazer algumas coisas aqui, tô gravando outros vídeos, mas agora eu vou fazer um diferente que eu não fiz ainda, falando sobre essa bichinha daqui, ó. Essa motinha elétrica da Motochef. Eu comprei algumas peças para trocar nela, fazer algumas melhorias, que eu acho ela uma motinha muito legal assim pro dia a dia, né, para rodar no bairro e para lugar próximo. Só que ela tem alguns problemas que eu acho que são meio crônicos, né? Então eu comprei algumas coisas para ajudar a resolver. Vou mostrar para vocês também, porque eu imagino que muita gente passe por esse mesmo problema, né? Essa daqui especificamente, ela é da Motochef. Aqui, eu acho que tem pelo Brasil inteiro, né? Mas aqui no Rio tem bastante loja da Motochef. A gente optou por comprar lá mais por questão de garantia mesmo, de revisão, ter o lugar certinho para fazer. Mas na prática, essa moto é uma moto chinesa, ela é daquela City Coco, o modelo X12. Então é uma moto que é fácil de achar peça, várias marcas vendem também. A gente optou por pegar essa mais pela questão da garantia mesmo. E por ter várias lojas, né, para se der um problema, ter um lugar fácil para levar. Mas ela é uma motinho bem simples também, as coisas nela são relativamente fáceis de trocar, até manutenção mesmo é fácil de fazer. A gente está fazendo lá por causa da garantia, mas eu já vou mudar algumas coisas aqui para dar uma melhorada nela também. Então vem comigo. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês então. Vamos dar uma circulada nela. Ela é uma motinho que ela é bem divertida de dirigir, se você for pensar, né? É leve, assim, não dá muita dor de cabeça também. Fácil, entra em qualquer canto, passa em qualquer buraco. Ela tem esse pneuzão largo, né? Que muita gente não gosta. E realmente a ciclística dela é meio esquisita. Para quem está acostumado com uma moto convencional, a ciclística dela é bem chatinha de pegar no início, né? Ela passa uma insegurança muito grande, mas depois que você pega o jeito, por ela ser leve principalmente, você sente ela meio que na mão também e ela é bem tranquila de andar. Deixa eu mostrar aqui atrás. Esteticamente esse pneu é bem bonito, mas para andar no dia a dia ele não ajuda muito não. O que eu sinto é que ele copia muito, aqui a gente tem muito buraco, pelo menos aqui no Rio, né? Imagino que no Brasil inteiro, e ela copia muito esses buracos, essas irregularidades da pista, você acaba sentindo muito. Mas, cara, como ela não anda muito rápido também, não chega a ser uma coisa que é perigosa. Ela tem um painelzinho, acho que esse tipo de painel é comum na maioria dessas motos também, ele é bem simplesinho. A única coisa que eu fiz nele aqui, ele era bem reto para frente, né? Então quando você estava pilotando era muito ruim de ver o painel. Aí eu dei uma inclinada nele para cá, então na posição de andar, deixa eu virar aqui. Ela fica bem fácil de ler o painel. E aí deixa eu mostrar o que eu acho que ela tem de ruim. Em primeiro lugar, esses retrovisores aqui. Isso aqui é péssimo, você não vê nada. Ele é plástico, né? Ele parece ser meio vagabundinho, ele dá umas tremidas, ele é ruim de você regular também. Ele é estiloso porque ele parece uma moto meio shopper, sei lá. Mas só que você não enxerga quase nada nele, né? Então eu comprei um para trocar. A outra coisa que eu acho que é bem ruim dela e é crônico é esse amortecedor aqui. Ele é bonitão, né? Parece que tem um reservatório de gás, mas esse aqui é enfeite, não serve para nada. Ele não tem regulagem também, isso aqui é preso aqui, é colado, só serve de enfeite mesmo. E ele por padrão, eu não sei se isso aqui realmente nem é um amortecedor, né? Ele usa só a mola, mas essa mola daqui é muito dura, então você sente todos os buracos na rua, para subir calçada é bem ruim também. Ela não é uma suspensão macia, né? Se ela tivesse aquela regulagem de pré-carga da mola aqui, eu acho que até seria de boa, mas ela não tem, ela é fixa, ela é isso e acabou. E ela é bem desconfortável para andar, principalmente quando tem duas pessoas, né? Com uma pessoa só até que não é tão ruim. Com duas pessoas para quem está atrás, é bem complicado. Ele é bonitão, né? Ele é bem robusto, cara, mas não serve de nada. Isso aqui é tudo plástico, é enfeite, ó. É tudo decorativo só. Então o que eu fiz aqui? E sim, tem outro problema também para quem está atrás. Essa pedaleira daqui de trás é um material bem vagabundinho, né? Então isso aqui é bem comum de quebrar também. Então para evitar isso, eu comprei um de metal mais reforçado também, eu vou trocar. Esse aqui ele fecha para cima, né? O que eu comprei fecha para trás. Estilo desse daqui. Esse aqui fecha para frente, mas o que eu comprei eu vou colocar ali para ele fechar para trás. Então a ideia é trocar isso aqui também, porque se colocar o peso aqui ele quebra. Então isso aqui é mais para apoiar o pé, a pessoa sobe de qualquer jeito aqui e só apoia o pé sem forçar muito. Se tentar fazer igual a moto, né, que você joga mais peso, ele quebra. Ele não aguenta não. É bem frágilzinho. Então a minha ideia é fazer essas 3 trocas agora e mostrar mais algumas coisas para vocês também. Algumas coisas polêmicas talvez. A questão de desbloqueio, né, de velocidade dela. Mas vamos lá, um passinho de cada vez.
Bom, então deixa eu mostrar aqui o que eu comprei para ela. Primeiro eu peguei um retrovisor que ele é um pouco maior. Ele é uma cópia do F800, se eu não me engano, que é da BMW. E ele tem a haste curtinha, né? Eu já dei uma olhada nele aqui. E ele vai ficar numa posição melhor para poder enxergar também. Prendendo ele aqui, né? Ele tem regulagem, tá um pouco para baixo. Peraí. Ele vai ficar um pouco mais baixo, mas o campo de visão dele é bem maior também. E ele é convexo, né? Ele ajuda e ele tem essa lente meio azulada que dizem que é para melhorar reflexo também. Não sei se é na vida real, mas foi baratinho. Vou deixar o link para quem quiser dar uma olhada na descrição também. Foi bem em conta mesmo, assim. Ele pareceu dar uma visão bem melhor do que o outro. Aqui são as pedaleiras dela que são de metal, né? Ela é bem parecida com a da frente mesmo. A única diferença é que eu não encontrei toda preta para colocar. Então o que eu vou fazer, provavelmente eu vou pintar isso aqui de preto só, para ficar mais bonitinho. E vou colocar ela aqui no lugar dessa. Ela vai ficar guardada para trás. Eu nem sei se eu vou pintar de repente. Eu vou colocar ela do jeito que tá, porque como o amortecedor também vai ser cromado, prata, né? Talvez não destoe tanto não. Eu vou tentar ela assim, se não der certo eu pinto de preto. Se não ficar bonita, né, esteticamente, certo? Vai dar. Isso, e aí vamos pro final. Eu dei uma pesquisada em várias opções de amortecedor que ficariam bons para ela, tanto em questão de carga quanto de estética. Eu vi que o pessoal usa muito da IES da 125, só que o amortecedor da IES ele é mais comprido. Esse aqui tem 29 centímetros, o original. O da IES tem 33, se eu não me engano, então acaba levantando um pouco a traseira dela. E ele não tem esses acabamentos também, né? Ele é basicamente amortecedor e mola. Então eu vi algumas passando na rua, eu achei bem feio, com a traseira levantada e um amortecedor grandão aqui aparecendo. E aí eu consegui encontrar esse aqui, que ele é do mesmo tamanho, exatamente, e esteticamente ele é mais bonito, né? Ele tem esse guarda-pó aqui cromado também, não fica tão aparente o amortecedor. Deixa eu mostrar aqui, eu acho que ele vai acabar dando um acabamento melhor do que um amortecedor todo preto da IES, tá? Esse amortecedor é mais macio, ele tem uma regulagem de verdade daqui, de pré-carga da mola, então eu consigo regular bem. Dá para ajustar legal para uma pessoa ou para duas. E ela vai ficar bem mais confortável de andar também. Então eu vou trocar esse amortecedor aqui e eu acho que a estética vai ficar bem legal com ele. Tanto a estética quanto a rodagem mesmo, né? Vai ficar mais confortável. E de resto nela, assim, eu acho que eu não tenho reclamação não, é uma motinho muito boa. A gente usa muito para rodar dentro do próprio bairro mesmo, né? Para ir para academia, para ir para shopping. Então a gente acaba não entrando nessa polêmica que tem por aqui de pegar estrada ou rua de maior velocidade. Não afeta tanto a gente, mas a gente fala um pouquinho sobre isso também. Então vamos começar pelo mais fácil aqui, né? O mais fácil que a gente tem para fazer é trocar os retrovisores. Por algum motivo, ela tem um suporte aqui onde está preso o retrovisor, mas ela também tem aqui a rosca para outro retrovisor também. Provavelmente tem alguma adaptação que eles fizeram para trazer para cá, né? Porque esse suporte do retrovisor aqui está no suporte do fluido de freio. Como o espelho está aqui, aquele espelho ele é mais comprido, eu vou tentar usar esse daqui. Se ele ficar ruim, eu passo para esse. Assim, e tem uma outra observação também. A maioria dos retrovisores que vendem paralelo, eles são com rosca de 10 mm padrão da Honda, que é a rosca 10 mm direita. Essa moto daqui, eu acho que a maioria dessas motinhas, scooter elétrica, ela vem com a rosca de 8 para o retrovisor. Então, tanto esse aqui que está sobrando quanto o que está em uso são 8 mm. Se for ver aqui, ó, a rosca do parafuso é um pouco maior, ela não entra. E aí, para isso, existem adaptadores, são bem baratinhos, na verdade, um adaptador de rosca. Eu comprei pretinho mesmo, né? Deixa eu abrir aqui. Isso aqui, ó. Ele entra aqui na rosca de 8 mm e a rosca em cima dele é 10. Então dá para adaptar de boa um retrovisor normal. Eu acho que aquelas scooterzinhas também, tipo Bis, Pop, usam 8, né? Então esse adaptador vende geralmente para elas e aí eu peguei para trocar aqui. Então vamos colocar, a gente começa pelo retrovisor que é mais simples e já vê como é que fica. Eu vou tirar isso aqui e mostro para vocês. E aí, o que vocês acham? Esse ou esse aqui? Se eu chegar mais para trás, eu acho que eu gostei mais do azulzinho novo. Deixa eu dar uma olhada nele na posição de pilotar. Vamos ver aqui de frente também.
Acho que esse aqui, sem dúvida, hein? Principalmente por ele ser convexo, ele tem um campo de visão bem maior, né? Isso aqui é muito limitado, eu regulo ele para ver um pouquinho aqui, eu já perco a visão toda para lá. Esse daqui eu já tenho uma visão bem mais aberta também. Eu acho que eu não consigo mostrar na câmera, mas faz muita diferença. Eu só não sei se essa lente azul vai atrapalhar ou vai ajudar, porque aqui dentro, pelo menos, eu tô achando ela um pouco mais escura para ver. Vamos trocar o outro para ver também. Eu comecei por esse porque é o mais fácil, né? Esse aqui eu sei que não precisa fazer gambiarra nenhuma. A pedaleira talvez precise, eu acho que tem chance de não, porque eu comprei a medida muito próxima. O amortecedor eu vou ter que fazer com certeza, mas eu vou mostrar para vocês o que é. O amortecedor vai ser o mesmo problema também da diferença de rosca entre o parafuso do amortecedor dessa daqui, que é 10 milímetros, e dos amortecedores quase todos das outras motos, que são 12. Então eu vou ter que trocar a bucha deles também. Na verdade, eu vou ter que trocar uma bucha de cada, né? Esse amortecedor que eu comprei para ela é o amortecedor da Dafra Kansas 150. Então ele já tem de um lado a bucha de 10 milímetros e no outro é 12. Eu vou precisar trocar só essa de 12 por uma de 10 também, para ele não ficar batendo ali. Mas só isso, de resto ele é praticamente plug and play. Vamos dar uma olhada como é que ele ficou também? Bom, eu tô achando bem melhor. Uma outra coisa que provavelmente eu vou fazer depois é baixar um pouquinho essa manete daqui. Eu gosto dela um pouquinho mais inclinada para baixo. E aí vai dar uma levantada no espelho também. Vamos aproveitar e dar essa inclinada logo? Deixa eu pegar uma chavinha menor ali. Foi uma boa opção. Bom, vamos para os próximos passos então. Só garantir que está bem apertado aqui. Eu não quero que esse negócio saia andando no meio da rua. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos na pedaleira então. Essa pedaleira aqui ela está presa com dois parafusos 10, só que eles estão com bastante pressão, né? Então eu vou usar a chave de impacto. Eu já deixei ela no esquema aqui. Tem uma porquinha por trás. Ela não chega nem a ser plástico não, ela é um metal que pelo som, ó. Cara, mas é um metal muito fino isso aqui. Bom, eu vou deixar guardada, né? Vamos pegar a nova. A minha dúvida aqui é se o espaçamento dos furos vai dar certo. Então esse aqui vai ser o primeiro teste que a gente vai ter que fazer. E eu acho que... Vamos botar o parafuso. Ela até tem um cortezinho aqui que dá para regular. Segura aí, não vai embora não. Ela quase entra. Esse último daqui ficou um pouquinho de lado. Então o que eu vou ter que fazer aqui... Ó, pra vocês verem a diferença do espaço aqui. É pouquíssima coisa. Ele até entraria forçando a barra assim. Só que eu não quero colocar muito... com ele muito atravessado assim, porque provavelmente ele vai quebrar com o tempo. Então o que eu vou ter que fazer aqui, tá vendo? Dos dois lados, ele tem esse rasgo compridinho, né? Esse aqui é um pouco menor. A gente vai ter que aumentar um pouco isso. Se abrir mais um pouquinho aqui essa curva, ele já cabe. Então eu vou fazer isso, eu vou abrir logo dos dois, eu vou tirar a medida aqui, ver exatamente qual é a diferença e já aumenta um pouco esse rasgo aqui também. E aí a gente já coloca. Eu acho que essa aqui vai ficar bem melhor, ó. Ela fechada vai ficar assim, e eu acho que nem vai ficar feio não, porque a roda já é prateada também, né? O amortecedor vai ser prata e cromado aqui. Então acho que eu não vou precisar pintar de preto não. Eu vou deixar ela prata mesmo, do jeito que tá, e se com o tempo eu enjoar da cara dela, eu pinto de preto. Só para travar ele aqui sem mexer, e aí eu vou fazer com a furadeira. Como eu não tenho furadeira de bancada, eu vou usar uma furadeira normal, então quanto menos ele mexer vai ser melhor. Vamos ver se com essa daqui a gente consegue aumentar um pouquinho. Essa aqui é menos ignorante, senão eu faço com a elétrica.
Tem que ser só o suficiente para aquele parafuso não entrar torto mais lá. Ó, ele já abriu mais um pouco comparando. Vamos ver lá como é que tá? Porque se já der eu não vou forçar muito não. Já não estou fazendo do jeito certo. Um parafuso aqui. Vamos olhar o espaço do outro, mas eu acho que já deu. Ó, perfeito. Será que esse aqui entra? Entra. Tá bem firme. Vou fazer a mesma coisa do outro lado então, e é isso. Simbora lá. E eu achando que o amortecedor ia ter mais gambiarra, né? Tá bom. Acho que vai dar, vamos lá de novo. Agora do outro lado, já vamos pegar a chave de impacto aqui. Vamos ver se deu bom aqui. Tenho certeza que sim. Ó, perfeito. Melhor do que isso, só se já tivesse vindo do tamanho certo. Excelente. Pedaleiras instaladas. Retrovisores novos também. Vamos partir então agora para o amortecedor. Aí o amortecedor eu vou mostrar o que a gente vai ter que fazer aqui de adaptação. Aliás, deixa eu levar vocês aqui que já fica mais fácil de explicar. Esse amortecedor aqui da Dafra, ele usa duas medidas de parafuso diferentes. Aqui embaixo ele é 10, então ele vai ser o mesmo tamanho de parafuso que já tem aqui nesse amortecedor, eu não vou precisar fazer nada. Só que aqui em cima o parafuso é 12. E nessa moto daqui, ele é 10 em cima e embaixo. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trocar só essa buchinha de metal daqui do meio por uma buchinha de 8 também, igual a essa. E aí, eu comprei um kit aqui que já vem com duas. Ele vem até com a borracha, mas dá mais trabalho eu trocar a borracha com a bucha do que só a bucha, né? Então eu vou arrancar aquela bucha dali do meio e vou colocar essa buchinha de metal no lugar. Vou tirar ela daqui de dentro e vou só trocar a bucha. E aí ele já fica do tamanho certinho para instalar lá. Vou mostrar aqui para vocês então, ó. Ele saiu. Eu só vou conferir o tamanho da bucha mesmo, mas com certeza isso aqui é 10. Vamos pegar o novo e aí eu mostro o parafuso passando para vocês. Esse aqui é o amortecedor novo que eu vou botar e esse aqui é o parafuso que estava no amortecedor original dela. Esse lado daqui, que é o de 10 milímetros, ele entra justinho, ó. Tá vendo? Então essa bucha daqui eu não vou precisar mexer. Agora esse lado daqui, que é o de 12, ele já entra com folga, ó. Então eu vou precisar trocar só essa bucha daqui desse lado por uma bucha menor, para ele entrar sem folga. Porque o problema é que se eu colocar assim, com o tempo, com o impacto aqui, ele pode acabar quebrando o parafuso. E aí fica perigoso, né? E aí, como é uma coisa que é relativamente simples de fazer, a gente troca ela e vamos instalar certinho, né? Segurança em primeiro lugar. Vamos lá, o que a gente vai precisar fazer aqui então? Como eu não tenho nada para sacar a bucha, eu vou ter que fazer na base da gambiarra mesmo, né? O que eu pensei aqui? Eu vou pegar um parafuso comprido. Eu achei uma
uma chave aqui que ela é exatamente o tamanho da borda do olhar do amortecedor aqui em cima. Então o que eu vou fazer? Já que eu não tenho nada para sacar essa bucha dali, eu vou usar um parafuso comprido, uma arruela aqui só para poder apoiar esse soquete, né? Só para o parafuso não varar aqui. E aí, eu vou atravessar ele aqui. Eu achei uma arruela daqui que a largura dela é exatamente a largura dessa bucha de metal aqui no meio. Então eu vou usar ela aqui só de apoio para ela empurrar o metal para dentro. É só mirar direitinho. Ó. A ideia é fazer a arruela aqui encostar bem na bucha. E aí conforme eu for apertando essa rosca, ela vai empurrando a bucha de metal lá para dentro até ela cair aqui dentro desse soquete. Eu tô fazendo na mão só para eu poder mirar aqui a bucha de metal certinho. Depois eu faço com a chave o resto. Vou segurar ela aqui, ó. Eu acho até que ela tá indo já, ó, porque a porca entrou bastante. Eu não vou deixar ela descer mais para não estragar a borracha aqui da bucha. Mas eu acho que foi, ó. Aqui, ó. Aqui eu já consigo puxar ela com alicate, eu acho. Deixa eu tirar só essa arruela daqui. Posso tentar com alicate mesmo, né? Deixa eu pegar esse aqui. Que ele é menos ignorante do que o outro. Ah, foi, ó. Agora eu vou ter que ver. Eu acho que vai ser mais jogo eu trocar a borracha toda. Eu acho que vai ser mais fácil. Deixa eu pegar a borracha nova aqui. Vai ficar até mais fácil do que eu pensei. Vamos ver se o tamanho dela dá. Ah. Melhor do que o planejado. Vou fazer a mesma coisa no outro, então. E aí agora com essa daqui, ó. O parafuso entra só com a folga normal. Ele tem uma folga bem pequenininha. Quando apertar aqui lá com a porca, ele dá uma comprimida no metal e trava também. Mas aí o parafuso não fica mais dançando igual tava. Olha a diferença aqui, ó. O espacinho que tem nesse. E o que eu não troquei ainda. Ó, como é que ele fica folgado aqui. Dá pra ver que tem uma diferença grande de tamanho, né? Eu vou fazer a mesma coisa, então. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa bucha com a mão. Não. Eu acho que eu vou ter que tirar de metal primeiro para depois tirar a de borracha. Eu vou fazer a mesma coisa aqui rapidinho, então. E a gente já faz o outro lado. E aí, para quem quiser fazer também, como tem muita motinho dessa por aí, eu vou deixar na descrição o link tanto do amortecedor quanto o kit de bucha, enfim, tudo que a gente usou aqui. Se vocês acharem alguma coisa interessante também, fiquem à vontade para comprar e ajudar com uma pequena comissãozinha aqui. Vocês não pagam nada mais por isso, mas eu ganho uma comissãozinha, né? Só se por acaso for útil para vocês também. Ah, isso mesmo. Depois que a bucha sai, a borracha sai fácil também. Deixa eu pegar outra borrachinha ali. Tava aqui na minha cara já. Tô fazendo uma zona aqui esses dias que eu tô com falta de tempo e tô tentando adiantar tudo que tem para fazer ao mesmo tempo e tentando gravar tudo ao mesmo tempo também, né? Então a garagem aqui tá de cabeça para baixo. Então vamos lá. Buchinha de 10, borracha nova também. Então já estão os dois prontos pra gente colocar no lugar de volta. Vamos levar eles para lá. Esse aqui eu até já tirei, né? Já tá sem. Vamos instalar o novo no lugar desse então. Eu tô vendo ele tem uma pequena diferença de tamanho. Ele não é exatamente igual, ó. Mas eu acho que não vai ter problema porque ele vai compensar justamente por ser mais macio, né? Isso aqui é muito duro. Ele praticamente não tem jogo. E esse aqui já é bem mais macio também, né? E tem regulagem, então já é uma vantagem. Vamos lá colocar o primeiro então. E aí a gente compara. Eu vou colocar só o desse lado primeiro aqui. E aí vocês me ajudam a avaliar. Vou deixar ele só mais ou menos na posição. Porque aí eu vou ter que dar uma levantadinha. Vou ter que soltar o de lá e dar uma levantadinha aqui só para o furo bater. Mas vamos deixar ele mais ou menos certo. Vamos afrouxar o lado de lá então. Vou soltar só a parte de cima também para poder levantar um pouco ela. A 14 aqui. Pronto, só para dar uma levantada nela. Assim que eu tenho visto elas na rua, né? Nessa altura mais ou menos, eu acho muito feia. Levanta muito a traseira. Vou só colocar o início aqui e vou soltar ela lá para
para ela descer um pouquinho de novo. É legal porque essa moto é muito leve, né? Então muita coisa você consegue fazer por conta própria mesmo, sem depender de ninguém. Bem firme. Esse aqui é o novo, então. E esse aqui é o antigo. O antigo tem uma cara mais esportiva, né? Mas o problema é que ele é de mentira, ele não serve pra nada. E é totalmente desconfortável, né? Eu acho, comparando os dois, que esse aqui é mais bonito ainda. Mas em termos de conforto não tem como, esse aqui é muito ruim. Vamos ver a estética aqui, né? Aqui. E o novo. Cara, eu não acho que ficou ruim, não. Talvez o que eu faça depois seja pintar aquele copinho dali de preto, o guarda-pó. Ah, não sei, vamos pensar. Aqui. Talvez pintar só isso aqui de preto depois, para tirar um pouquinho desse cromado e deixar só a mola cromada. Cara, mas por enquanto eu gostei. Não achei que ficou feia, não. Vamos colocar o outro, então? E aí a gente vê como é que ela fica geral e eu dou o aperto final. Esse aqui a gente guarda, né? O dia que tiver que vender, sei lá. Ou se estourar esse um dia e quiser voltar pro original, enfim. Deixar ele guardadinho. Mas é um amortecedor bonitinho, né? Só que é ordinário. Vamos lá então fazer a mesma coisa com o outro. Como o outro lado já levantou, esse aqui provavelmente vai estar na altura certinha já também. Aí acabando de fixar tudo aqui também, eu aproveito e levo vocês para dar uma volta lá fora. Vai estar meio escuro porque está de noite. Agora são 11h25 da noite. É meu horário oficial de trabalho. Estou sempre perto de meia-noite. É a hora que dá. Vou dar um aperto aqui do outro lado também. Vamos lá então dar uma olhada nela. Cara, eu gostei. Gostei desse visual dela. Agora tem amortecedor. A outra nem mexia. Ela não tinha esse molejo aqui, ó. 100% aprovado aqui. Bom, e aí vamos aproveitar e falar sobre polêmicas também, né? Que é o desbloqueio dessa motinho daí. Ela vem bloqueada de fábrica para andar até 32 km por hora. Na verdade, não de fábrica, né? Ela sai da fábrica desbloqueada, mas aqui por causa da nossa legislação, ela vem bloqueada para andar até 32 km por hora só. Só que é uma limitação de software, né? Ela, por natureza, se não tiver o bloqueio, com uma pessoa ela bate aí uns 65, acho que até 70 também km por hora. Mas quando eu peguei ela veio bloqueada, normal, né? Esse aqui é um autopropelido, não é um ciclomotor. Então ele não tem necessidade de emplacamento, né? Ela anda, a princípio, sem carteira, sem emplacamento, sem nada, com a velocidade limitada a 32 km por hora. Só que, recentemente, aqui no Rio, pelo menos, a prefeitura tentou regulamentar de uma maneira meio errada isso, né? Ela passou a definir autopropelido como se fosse um ciclomotor também. Se a gente for pensar na prática, não tá errado. Porque, assim, quase todo mundo desbloqueia isso, né? Então, o que mais você vê aqui na rua é o pessoal passando aí a 60, 50 e tantos quilômetros por hora no meio do trânsito. Aqui você vê via que é de 80 km por hora e um monte de autopropelido ali chegando quase junto dos carros, né? Andando no meio do trânsito. E isso é bem perigoso, na verdade. Então, assim, o que eu acho que deveria fazer? Tem essa polêmica aqui, né? Eu acho que está até na justiça agora. Só que tem que ter um mínimo de regulamentação de alguma forma, né? Como a lei federal diz que não pode ser emplacado e não precisa de carteira, beleza. Mas eu acho que tem que ter algum tipo de treinamento para as pessoas também. Cara, porque isso aqui não é uma bicicleta. Por mais que as pessoas queiram equiparar também, pô, legal, não precisa de carteira, não precisa de, sei lá, de autoescola, de nada. As pessoas têm que ter um mínimo de noção de trânsito, né? Da mesma forma que quem anda de bicicleta precisa ter também.
Hoje acaba não tendo, mas eu acho que deveria ser obrigatório, até para quem anda de bicicleta, até para quem é pedestre, né, no fim do dia, porque muita gente faz besteira a pé também. Mas isso não acontece. Então, assim, talvez não obrigar todo mundo que vai andar de autopropelido a tirar carteira, mas talvez fazer um curso, né, um treinamento básico ali para ter um mínimo de noção de trânsito. Putz, para saber que já que vai ter que andar na rua, anda no cantinho da direita, putz, aprende a usar a seta, aprende a regular retrovisor também, né? A maioria das que eu vejo aqui nem retrovisor tem, quase ninguém usa capacete e é todo mundo no meio da rua, no meio do trânsito, né? Às vezes eu saio de moto ou até de carro, dá até medo de passar por cima de alguém, porque a galera pega, joga e vai. E você vê muito adolescente também, né? Não só adolescente, tem bastante, mas pessoa mais velha fazendo besteira também. Você vê que a pessoa não tem o mínimo de noção de trânsito. Então eu acho isso, assim, talvez não obrigar a tirar carteira, porque tirar carteira é uma coisa meio complexa, mas ter um mínimo de treinamento ali, de legislação, do que ela pode, o que ela não pode fazer, enfim. Tem essa controvérsia aí, né? Mas de qualquer maneira eu vou mostrar pra vocês, porque assim, elas não podem andar em calçada, né? Nem em ciclovia. Então tem que andar no trânsito, não tem opção. Elas foram pensadas para andar no trânsito. Então assim, a gente tem porque todo mundo aqui tem carteira de moto, né? Então já teve autoescola, já tem, sei lá, deve ter uns 27 anos de carteira de moto praticamente. Então assim, eu tenho bastante noção do que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. E ela é limitada a 32 km por hora para poder andar na rua, junto com os carros, por mais que seja no canto, acaba sendo perigoso. Às vezes você se vê numa situação ali que você precisa sair rápido, você precisa acelerar, ou para desviar de um buraco, mas tentando ultrapassar alguém, enfim, para não atropelar uma pessoa talvez. E essa limitação dos 32 é ruim, porque se você está perto do 32, por mais que você acelere, ela não vai. Ela vai ficar travada no 32. Então o que a gente faz? A gente deixa ela desbloqueada no dia a dia, anda dentro da velocidade normal, vai 30, 30 e pouquinho, 40, mas tem essa folga, se numa emergência eu precisar acelerar para alguma coisa, ou para desviar, ou para fazer uma ultrapassagem, ela tem essa folga para ir. É um assunto controverso, né, eu sei, mas a gente faz assim também, mas tendo noção do que a gente está fazendo. E sabendo que se for parado, se tiver uma blitz ou alguma coisa assim, a gente está errado, e paciência, tem que assumir. E tem a questão do emplacamento também, né? A prefeitura falou que regulamentou na verdade, né? Que mesmo sendo um autopropelido, ia ser obrigado a emplacar até o final do ano. A gente tem aquela plaquinha que todos eles vêm, né? Que é horrorosa, que estava aqui, que não vale de nada, na verdade, isso aqui é só um informativo. Mas a prefeitura daqui queria regulamentar que ela teria que ser emplacada mesmo, né? Pelo Detran. Só que a resolução do CONTRAN diz que o autopropelido não pode ser emplacado, né? Para ele ser emplacado, ele tem que estar cadastrado na base lá do BIM. E ele não é cadastrado quando é importado, quando é fabricado, montado, enfim. Então não tem como só o Detran do Rio fazer isso. Então provavelmente essa regulamentação vai cair, não vai dar certo, vai continuar não sendo emplacado, mas concordo que deveria ter uma forma de regulamentar isso para evitar a quantidade de acidente que está tendo, né? É muita motinho dessa andando na rua, então assim, tem que ter um mínimo de organização. E já que ela não pode andar na calçada, e também concordo que não deve andar, porque isso aqui não é igual uma bicicleta, né? Uma bicicleta, se você esbarrar em alguém, machuca, mas, cara, é muito difícil você matar alguém, né? Cara, isso aqui você mata uma pessoa se você passar por cima. Por mais que ela seja leve, né, e pareça ser uma coisa fácil de pilotar, cara, você tá andando por aí com ela desbloqueada a 60, 70 km por hora. Então, assim, ciclovia e calçada não é lugar disso. Tem que andar na rua mesmo, né? Não tem como. Só que tem que andar com consciência, né? Sabendo o que você está fazendo, os cuidados que você tem que ter, usar capacete, né? Na regulamentação que fizeram aqui, disseram que teria que usar igual de moto também, mas como tá essa briga, provavelmente vai voltar a ser o que vale lá na resolução do CONTRAN, o menorzinho igual de bike mesmo. Mas eu acho que para quem quer andar com segurança, cara, compra um capacetão de moto mesmo e vai ser feliz. Porque, cara, você andando na rua, se você bate no carro, se você cai, cara, aquele capacetinho dali não vai resolver nada também não. E tá sem capacete, como a maioria das pessoas andam, né? Eu acho que é mais perigoso ainda. Muito arriscado. Então acho que é isso, assim, falta conscientização para as pessoas e um treinamento para saber o que elas podem, o que elas não podem e como conviver, né, com as outras pessoas e os outros veículos no trânsito também. Bom, dito tudo isso, vamos lá, eu vou mostrar para vocês só como é que é o bloqueio e o desbloqueio dela. Façam com sabedoria, eu uso dessa forma, eu deixo desbloqueada porque para mim é uma questão de segurança,
mas eu vejo que para muita gente é um risco também, né? Mas eu acho que é interessante todo mundo saber e ter responsabilidade. Então eu vou mostrar aqui, mas deixa nos comentários também o que vocês acham sobre esse assunto, né? Falei pra caramba aqui o que eu acho, mas eu queria ouvir a opinião de vocês também, tá? Vou mostrar aqui como é que faz o bloqueio e desbloqueio. Ela está desbloqueada agora. Eu vou mostrar a velocidade aqui no cavalete e depois eu bloqueio e mostro de novo. Vamos lá, eu botei aqui só para vocês poderem ver o painel. Eu vou dar uma jogada nela aqui no cavalete. Deixa eu ver se eu consigo... Tá vendo? 83. Porque ela tá sem peso, né? Eu levantei a roda aqui para ela poder rodar livre. Então, sem peso, uns 83. Com uma pessoa é isso. Ela dá uns 70, 70 e pouquinho. Com duas pessoas, uns 65. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que é o procedimento dela de bloquear e desbloquear. É a mesma coisa. Você faz uma vez, bloqueia. Você faz outra vez, desbloqueia. Deixa eu pegar a chave dela aqui. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês então. Ela está desbloqueada, está dando uns 83 mais ou menos quilômetros por hora. Aí o procedimento dela para desbloquear é bem simples também. Tanto para bloquear quanto desbloquear é o mesmo procedimento. Ó, vou colocar a chave aqui. Vou abrir o acelerador até o máximo, ó, virei ele todo até o final, fico segurando. Pressiono o freio ao mesmo tempo. Então eu estou abrindo o acelerador todo no máximo e segurando o freio. Ligo ela. Aí solto o acelerador e viro 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Solto o freio, desligo ela. Pronto. Ó, vou virar de novo. E supostamente ela vai estar bloqueada. Deixa eu inclinar ela aqui de novo. Isso, tá vendo? Ó, abriu o acelerador no máximo, ó. Ela só vai até os 32, que é o bloqueio padrão que ela vem de fábrica, né? Da loja, na verdade. Eu posso acelerar o que eu quiser, a velocidade já está aqui no 3, ó. Se eu diminuir, ela vai cair mais ainda. Mas se eu deixar no 3, que é o máximo, eu posso abrir tudo que ela não vai passar de 31, 32, ó. Beleza. Ah, quero desbloquear ela de novo. Desliguei a chave. Abro o acelerador todo, seguro o freio. Liguei. Ó, ligou. Solto o acelerador. 1, 2, 3. Solto o freio. Desliguei. E aqui, se tudo correu bem, ela vai estar desbloqueada de novo. E é isso, é simples assim, você bloquear e desbloquear. Tem a questão do perigo só, né? A pessoa sentir segurança e realmente ter necessidade. Eu acho que tem. Não pego pista de velocidade, basicamente ando dentro do bairro só, ou para ir no shopping, ou para ir na academia, ou no mercado aqui perto, ou até dentro do condomínio mesmo às vezes. Mas os pedaços do bairro mesmo que a gente precisa passar por rua, eu gosto de ter essa segurança de que ela vai um pouquinho mais se eu precisar também, né? Mas assim, se for fazer, faça com cuidado também e com responsabilidade. É basicamente isso também. Ah, sim, uma coisa que o pessoal fala, né? Ah, mas se você desbloquear a moto, você vai queimar a controladora, vai queimar o motor, vai queimar a bateria. Assim, não queima. Essa moto sai de fábrica fazendo essa velocidade. O bloqueio dela via software é por causa da legislação aqui. Para vender, ela tem que estar limitada a 32. Qual é o problema de você deixar ela desbloqueada? Vai queimar o motor? Não. Esse motorzinho dela aqui aguenta muito mais do que isso. Você poderia jogar muito mais potência em cima dele. Vai esquentar um pouquinho mais, talvez, vai, mas não vai ter problema não. A controladora vai morrer? Muito provavelmente por isso não, ela pode morrer por outras coisas. Pode morrer porque deixou entrar água, enfim, deu um curto, qualquer coisa. Por essa questão da velocidade, não. Até porque você não vai conseguir andar, não vai ter uma autonomia muito grande, né, com ela desbloqueada. Ela bloqueada com uma bateria, ela faz uns 40 km mais ou menos de autonomia, né? Desbloqueada, eu não cheguei a medir porque a gente anda pouco e quando chega já bota para carregar. Eu deixei um carregadorzinho pronto aqui. Eu ligo e desligo ele aqui, ó, para carregar ela.
Então dificilmente ela chega no zero, né? A gente anda ali, baixou, ela tá com 4 palitinhos ali ainda, né? Quando tá faltando 2 ou quando chega no primeiro já coloca para carregar, então eu não tenho muita ideia da autonomia não. Mas eu imagino que deve cair aí para uns 20 e poucos, 30 km no máximo, desbloqueada. Então a preocupação é essa, vai gastar mais bateria, a autonomia vai cair. Dá para botar uma segunda bateria nela também, né? Deixa eu mostrar aqui. Esse modelo eu acho até legal porque a bateria é embaixo do banco, né? Tem uns que ela fica exposta aqui, eu acho mais perigoso. Essa aqui ela fica bem guardadinha aqui dentro, então não vai molhar, não vai ter problema. E ela tem um slot para a segunda bateria também. Geralmente quando o pessoal instala, eles colocam a segunda bateria e deixam tipo, ela parada aqui do lado para quando uma acabar você tirar o cabo de uma e botar na outra. Mas tem a opção também de você ligar elas duas em paralelo. Você vai ter uma amperagem maior, né? Só que você vai ter a mesma voltagem ainda, se eu não me engano é 60 volts essa. Isso. Ela é 60 volts, 20 amperes hora. Você colocando a segunda e deixando parado, quando ela estiver diminuindo e perdendo a força, você vai tirar o cabo de uma e botar na outra. Se você ligar as duas em paralelo, aí você vai ter que ter um adaptadorzinho para ligar as duas, isso aqui vai ligar no adaptador e vai vir um cabinho para cada uma. Aí você consegue usar as duas ao mesmo tempo, você vai ter uma amperagem maior, talvez ela faça até um pouquinho mais de velocidade desbloqueada, e você tem uma autonomia maior sem precisar ficar trocando também o cabo da bateria. Por enquanto uma me atende, eu não faço nada muito longe daqui, então para mim tá de boa, mas precisando, eu já pensei algumas vezes em fazer isso, mas a bateria é cara também, né? Tanto na própria Motochef quanto comprando no AliExpress, alguma coisa assim, ela tá saindo aí por volta de uns 3 mil mais ou menos uma bateria dessa, 2 mil e pouquinho. É um gasto que eu não vejo necessidade agora. Para distância maior a gente acaba usando essa e aqui por perto a gente usa essa. Não dá tempo de zerar a autonomia dela, né? A gente faz aí, sei lá, 10 km no máximo, talvez menos. É isso aí, uns 10 km numa volta. Então não vejo necessidade agora nesse momento da segunda bateria, tá? É isso aí então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas também. Deixa aí no comentário o que vocês acharam da pedaleira, do amortecedor também. Do retrovisor, né? O retrovisor acho que não tem muito o que discutir. Um é questão de gosto e outra é questão de praticidade, né? Aquele outro era muito ruim mesmo. Mas no geral eu achei que ficou bem legal. Achei que deu o amortecedor deu um visualzinho de moto custom aqui. Mas enfim, é isso aí. Deixa aí o que vocês acham também sobre as mudanças que a gente fez aqui, sobre a questão do desbloqueio, né, essa polêmica, e o que vocês acham dessas motinhas também. É interessante? Vocês acham que é perigoso só? Vocês acham que faz sentido regulamentar ou libera geral e sai cada um fazendo o que quiser? Deixa aí no comentário o que vocês acham, tá? Aproveitando, ó, deixa seu like, seu dislike, seu comentário positivo, negativo, crítica, tudo que vocês quiserem. Já se inscreve aqui, ó, deixei a animaçãozinha passando para vocês de novo. Fala se vocês gostaram da animação ou não também. Se vocês têm uma ideia maluca de animação, me fala que eu gosto de fazer esse negócio, eu acho muito legal também. E é isso aí, valeu e até o próximo vídeo.